Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no nosso querido programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, com a querida Dona Heloísa Pires, educadora, filha do professor Herculano. Hoje é uma noite especialíssima. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos para a gente fazer a nossa prece de início. Então, Dona Heloísa, vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de reencontro com Dona Heloísa, e nessa noite tão especial, e vamos falar de um sentimento dos mais belos do mundo, e de uma pessoa que merece todo esse sentimento que vai ser exposto aqui, que é a querida Dona Maria Virgínia Pires, esse espírito adorável que hoje habita os planos espirituais ao lado do querido professor Herculano Pires. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Mas, minha querida Dona Heloísa, olhe, antes de a gente entrar no tema, não é? Ontem foi uma data especial. Ontem, terça-feira, foi o dia 12 de outubro. É o dia da criança, Dona Heloísa, né? O dia da criança. Dia da criança. Que data especialíssima, né? Um dia... Eu adorava a criança. Nossa, criança, criança, criança idosa. Mas a gente vai falar na alegria de viver, na alegria espiritual desse espírito maduro, mas que tinha uma alma de criança, porque, meus queridos irmãos, dia 12 de outubro também é a data de nascimento, a data da reencarnação da nossa querida Dona Maria Virgínia Pires, a mamãe de Dona Heloísa, a querida esposa do professor Herculano. Dona Heloísa, que data especial e que programa especial. Estou tão feliz de lhe questionar aqui sobre algumas coisas, mas a primeira pergunta será, Dona Heloísa, o que é ter numa encarnação uma mamãe como Dona Maria Virgínia Pires? Olha, eu digo que foi um privilégio. A mãe, o pai, o avô e os tios. As tias também, mas mulher é mais aflita, mais... E a mãe conseguia, como um bom maestro, reger a orquestra, conservando a paz, todos os amigos, sem encrenca. Uma grande mulher, um grande espírito e uma grande espírita. E falava sempre a verdade. Ela é o pai. Olha, nesse primeiro momento do nosso programa, eu vou lhe fazer 3 perguntas parecidas. Por favor, Heloísa Pires, me conte uma lembrança cara que a senhora tem gravada de forma indelével no seu espírito de Dona Maria Virgínia com Heloísa criancinha. Eu, criancinha, eu lembro das risadas da mãe, da alegria da mãe. E quando a gente tinha um probleminha, ela sempre facilitava, palavras sábias que colocavam as coisas no lugar. E também eram tão linda, tão gostosa a nossa vida, que eu nunca prestei atenção. Mais tarde que eu vim lembrar que na esquina e em vários lugares haviam famílias que tinham muito dinheiro, que as filhas se vestiam, trocavam de roupa. Eu, a Helena, ela ainda não havia nascido, e o Fulaninho, o pai trabalhava bastante, mas ele disse que no passado ele havia abusado do dinheiro, que nessa encarnação viria sempre com contenção. Mas nós éramos tão felizes. Aí que eu fui prestar atenção que havia 2 vestidos de festa, melhores. Mas que escola particular, eles faziam sacrifício e pagavam para os 3. Ou seja, eles estavam mais preocupados com a educação do que com a aparência. Então, era uma casa feliz, as tias também trabalhando, ninguém com dinheiro sobrando, depois só a Amélia se desenvolveu nessa área. Mas risadas, brincadeiras, e criançadas e jovens
sempre preferindo a nossa casa às suas próprias casas. E a hora do lanche era bolo, café, leite, pronto. Em outros lugares havia tantas coisas, mas era um clima tão gostoso que eu vim só prestar atenção depois, que ninguém queria sair da nossa casa. Pronto. A segunda pergunta, parecida com a primeira, né? Queria que a senhora trouxesse aqui uma lembrança de Dona Maria Virgínia com a Heloísa, já mocinha, adolescente, com outras preocupações. Eu era muito tímida. E a minha irmã, um ano mais velha, Helena, era muito conversava, brincava, namorava. E eu meio encolhidinha, gozado como eu mudei. Depois, graças ao Espiritismo, graças à minha mãe, que nas horas difíceis nos levava a tratamento no centro espírita. Nessa época, meu pai não tinha centro, ela me levava na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu fui ficando mais solta, mais feliz. Acho que esqueci pequenos problemas do passado. E a mãe sempre falava palavras positivas. Se preocupava também. Ela entendia a nossa preocupação. Eu fui uma mocinha com muitas espinhas. Acho que em casa só eu tive espinha, olha que graça. E ela me levava no dermatologista, ela acompanhava nos tratamentos. Quer dizer, ela é incrível, porque ela via a parte espiritual, mas aceitava também os problemas físicos e, mais tarde, os problemas de namoro. É um espírito psicóloga nata e maravilhosa, amorosa. Ô, Dona Heloísa, e a mamãe, Maria Virgínia, já com Heloísa na idade adulta, essa mulher que era sua mãe, mas era sua melhor amiga. Como é que foi Maria Virgínia com a Heloísa já, mulher feita, mulher adulta? Nossa, ela continuava a tomar conta da filha. Eu tive um casamento difícil e eu havia sido mimada. A casa era de mimar criança. Crianças eram muito amadas, muito mimadas. E eu, às vezes, desanimava. Eu deitava na cama, eu falava, eu não vou levantar hoje. Aí vinha a Dona Virgínia. Ela sentia no ar, ela sentia na voz. Vamos levantar. Ai, mãe, eu não tenho coragem. Vamos sim, já marquei hora na PESP, você vai lá, vamos agora orar, tomar um passe, tem muita coisa bonita. Então, ela era capaz de reerguer corações, de animar corações feridos. Eu nunca mais vi alguém desse jeito. Linda demais. Está gravado do lado de lá, senão vão pensar que a gente inventa. E outra coisa que eu achava linda, ela adorava se movimentar, organizar café, fazer almoço, dar comida para os pobres, ela adorava. Mas, quando ela ficou mais idosinha, abriu uma ferida na perna dela, que a Lu, minha irmã, pediu que ela não operasse a perna porque tinha medo da mãe morrer. Então, ela não operou, ela já estava mais idosinha, estava com quase 60 e poucos, 70 anos, e abria, aí ela tinha que ficar, tadinha, 3 dias com aquela perna para cima. Ela que não parava. O pai, acho que eu já contei, escreveu uma poesia, ele sempre escrevia poesia para a mãe, essa era: Virgínia tem um motor na barriga, uma máquina, ela não para. E ela ficava lá paradinha, orando, às vezes corria uma lágrima. Mas aí ela falava, acho que o plano espiritual faz isso para eu descansar. Senão eu não paro, assim eu duro mais tempo. Olha que linda! Então, ela dificilmente reclamava, ela orava. E fazia com que a gente orasse nas horas difíceis. Era como um sol, e gozada, ela era preocupada com as coisas. Tanto que o pai falava, Vigi, calma, Deus resolve tudo. Coloca nas mãos de Deus. Ela queria resolver por ela, mas ela era muito alegre, feliz, um exemplo. Minha amiga, a mamãe amiga da Heloísa, já mulher adulta, Heloísa Pires teve 5 filhinhos, não foi, Dona Heloísa? A senhora
2, eu tive 2 do útero, 3 do coração. Vieram Bom, 5 lindos. 5. Aí eu queria, já para a gente depois ir para a segunda parte desse programa de hoje, eu queria que a senhora falasse, não posso deixar de perguntar isso, né? A Maria Virgínia, vovó, como era a vovó Maria Virgínia? Era uma vovó de coração mole, mais firme. Nunca Virgínia perdia a firmeza. Ela sempre dava um puxão de orelha com delicadeza e firmeza. Nunca gritou, nunca surtou, nunca bateu. Nem ela, nem meu pai. Eram equilibrados, no estágio da terra, é claro. Mas ela não permitia, ela falava, para com isso é bobagem, você está atraindo maus espíritos, muda o seu pensamento. Então, era uma educadora, uma grande educadora. E se preocupava se alguém precisava, um dos filhos, uma das irmãs, de alguma coisa, ela ia procurar, ia até o fim do mundo, ia procurar como resolver aquilo. Ela vivia mais para os outros do que para ela mesma. Nunca foi ao cabeleireiro, nunca se preocupou em pintar as unhas, nunca usou uma maquiagem. Que mulher incrível! E ela estava sempre procurando sofrimento e dor. Tinha uma amiga, ela ficou conhecendo quando essa senhora perdeu o marido e depois perdeu um filho. E a mulher ficou louca, é claro, coitada, não era espírita. E chegou até a casa da mãe. Minha mãe todo dia ligava para ela. Não vou falar o nome. Acho que ela já desencarnou. Senhora, ela falava o nome. Levanta. Olha, o sol está brilhando lá fora, tantos não podem andar. Eu sei que ela consolou tanto essa senhora, que essa senhora entrou num grupo de velhos, idosos. E aí foi participar de desfile, namorava. Eu falei, mãe, você deu corda demais para essa senhora. A mulher quase sarou do desgosto da vida. Dona Virgínia, não precisa exagerar, né? A senhora exagerou na corda. Ela tinha paciência de ficar 2 horas. Ela e meu pai. 2 horas ao telefone consolando. Agora vamos orar. Diga comigo, Pai Nosso, que estás... Mas fala com fé. Eu falava, meu Deus, eu não acredito nisso. Eu não tenho essa paciência até hoje. Ô, dona Luísa, quanta recordação. Eu imagino que tem hora na sua vida, a senhora vai num cantinho aí da sua casa, fica ensimesmada se lembrando, que é muita lembrança bonita, né? Meu Deus do céu, né? Ela não ligava para ela, mas se preocupava conosco. Ela perguntou um dia, você gosta do cabelo liso? Falei, não, mãe, eu queria tanto ter cabelo crespo. Ela resolveu. Descobriu uma senhora que fazia permanente bem leve, e lá ia eu fazia meus cachinhos, que faço até hoje, e ficava feliz. Então, ela encontrava no nosso coração caminhos para nos tornar mais felizes. E ela mesma ela ficava feliz de ver os outros felizes. Eu nunca vi minha mãe desejar uma roupa, desejar um passeio, uma viagem, nunca. A preocupação dela era atender a família. E a moça que veio nos ajudar e que virou tia Maria, aprendeu, ela era igual à minha mãe, quietinha, nunca falava nada desagradável, sempre cuidando de todas as... Nossa, foi uma encarnação essa que eu agradeço de joelhos a Deus. Nem sei se eu vou merecer uma tão boa na outra, mas essa já valeu por várias. Dona Heloísa, a senhora pode dizer, como diz o grande poeta Pablo Neruda, né? Ele tem uma obra, Confesso que Vivi, né? A senhora tem uma vida muito bela, né? Mas, minha amiga, vamos nessa segunda parte, em homenagem a Maria Virgínia, mas agora a coisa vai ficar séria, viu? Porque vai aparecer na vida dela, né, alguém, e eu queria saber de Dona Maria Virgínia, Dona Luísa, a importância dela na obra de Herculano. Mas ainda uma pergunta, a gente fazendo uma transição,
que eu fico impressionado. Eu já reli a obra do Rizzini, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Dona Heloísa, a reencarnação, a gente sabe, a gente vem com o véu do esquecimento, né? Do passado. A gente, quando pode se conhecer de outra vida, olha um para o outro, não se lembra, aquilo está. Mas parece que Dona Virgínia e o professor Herculano, né, vieram com a fenda aberta, porque esses dois se encontraram uma vez, os dois jovenzinhos. Né? Na segunda vez, esse homem viu Virgínia no trem, ele deu um salto, salpicou dentro do trem, e ali dentro do trem, pela segunda vez se viu, pede em casamento logo, né? Por favor, conta essa história para a gente. Porque ela podia dizer, esse homem é louco, eu não quero, o que é isso? Ele não me conhece. Foi um encontro fulminante. E graças a que ela disse que ela não confiava em homem. Ela foi muito bonita. E ela tinha uma rejeição, ela tinha medo. Mas ela disse que quando ela olhou para o pai, que ele era tudo que ela sonhava. E ele também. Então, casaram e foram muito felizes. Eu nunca os vi discutindo assim, nem levemente. Eles conversavam, talvez, no quarto em voz baixa, quando havia alguma contradição entre os dois. Mas, fora disso, isso dá muita segurança para a gente. Eu os via sempre conversando, concordando, felizes, de mãos dadas, como diz Assunção de Luca, testemunha ainda hoje, namorando de mãos dadas, e ele entrando no ônibus, ele não dirigia, dando tchau, e um jogando beijo para o outro. Essa imagem faz parte da minha infância também. Eu acho linda. Gostaria de ter encontrado na minha juventude, mas não tive esse merecimento. Olha, mas foi lindo, lindo, lindo. Minha amiga, eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto da palavra paixão, que lembra fogo, né? Mas parece um filme. Outro dia, Dona Heloísa, eu estava revendo, que eu acho um dos melhores filmes que eu já assisti, a mensagem que ele traz, né? Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, na versão mais nova, né? Quando a menina Cosette, a filha de Jean Valjean, quando ela olha para o revolucionário, o rapaz, o revolucionário francês, os dois se apaixonam na hora. Aí a gente que entende de reencarnação, então Virgínia e Herculano foi assim. Imediatamente olharam para o outro, é você a pessoa da minha vida, não é? É você. E interessante que aí casaram, ela foi acompanhá-lo. Mas quando minha avó Dininha desencarnou, os dois, primeiro o pai falou, Bigi, o seu Ferraz não aguenta a turma. E ele havia perdido economicamente tudo. Então, que eles venham para a nossa casa. E os dois concordaram e foi uma alegria. Meu avô, os filhos, e ali a família se dilatou e a alegria aumentou. Um dia, num programa desse, a gente ainda vai se deter um pouquinho mais no avô Ferraz, viu? Que a Fulaninho me falou, a senhora, um programa desse a gente vai preparar algo aí para a senhora falar mais do avô Ferraz. Mas, minha amiga, aí uma coisa que eu soube, Dona Heloísa, não foi nem através da senhora. Eu já tinha entrevistado a senhora, aquela entrevista grande, mas quando eu fui entrevistar Herculaninho, ele me contou um fato que eu não sabia, não é? Porque a participação de Dona Virgínia na obra de Herculano não é só no apoio moral, não, né? Ela teve uma participação, o Herculaninho me contou, eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais isso. Como é que foi aquele momento que ela chega para o marido e diz, Herculano, falta você escrever sobre uma coisa que é preocupação de muita gente. A mim mesmo, o pessoal me vem perguntar, eu queria que você escrevesse uma obra sobre mediunidade. E ele escreve a obra, que é uma obra-prima dele, Mediunidade, instado por Dona Maria Virgínia, mas eu queria que a senhora contasse como foi os detalhes dessa obra aí, a conversa dela com ele.
Ela falou, só, querido, que eu quero que você escreva de uma forma bem simples, que todo mundo entenda. Por favor, é necessária essa obra. Ele escreveu, aí deu para ela ver se ela... Sempre ele gostava que a mãe ouvisse, ele gostava de ouvir a opinião de todo mundo. Meu pai era muito humilde. Minha mãe leu e falou, está lindo, mas eu preciso mais simples ainda, porque o povo custa entender. Ele pegou e escreveu de novo, tornou mais simples. Aí ela leu pela terceira vez. Mas falou, agora chega, também não posso escrever tão simples assim, que aí os outros não vão entender. Pronto, agora aí está o livro que você me pediu. E foi publicado, e é simples, é maravilhoso. Não, o livro é simples, mas é de um conteúdo maravilhoso. É um tratadozinho sobre mediunidade, tem tudo ali que você precisa saber. E sempre inspirado no livro dos médiuns de Kardec, né? Não, ele é discípulo fiel de Kardec, ele diz sempre, não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para revisar Kardec ou trocar qualquer palavra de Kardec, porque só ele teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré. Ele sempre se colocou abaixo de Kardec, claro, de Jesus nem se fala, o mestre dos mestres, e Kardec é o mestre de Lyon. Minha amiga, aí nesse momento agora, uma passagem da vida de Herculano que não foi fácil, foi as perseguições que ele sofreu, as calúnias. Dona Heloísa, aí eu queria lhe perguntar, porque a gente sabe, um homem desse, esses homens idealistas, eles não estão ali para brigar com ninguém, eles estão defendendo uma causa, né? E Herculano, claro, Herculano era muito bom, tinha o perdão fácil no coração. Agora, Jesus dizia que a gente deve ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, né? Então, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o coração da gente não bate por um amigo do mesmo jeito que bate por um inimigo. O que eu quero lhe perguntar é que Dona Virgínia, ela tinha também, não era sem motivo, essa aura de mulher protetora do professor Herculano, mas eu quero lhe perguntar, nesse momento de perseguições que atacavam, mas depois, quando a poeira baixou, então vinham novamente esses lobos em peles de ovelha, querendo se fazer de amigo de Herculano. Eu queria que a senhora contasse esse papel protetor de Virgínia na vida do professor. É uma coisa linda. E acho lindo porque o pai não queria aceitar, mas aceitava. Ele sentia quanto ela o amava. Nossa, era uma coisa incrível. Amigos de anos, não vou falar nomes, porque já estão desencarnados a maioria, inventaram até que o pai era contra a adulteração do Evangelho para ganhar dinheiro com a tradução dele. O pai nunca cobrou nada do Espiritismo. Ele distribuiu as traduções gratuitamente. Agora, como crítico literário e como espírita, ele sabia que ninguém tinha o direito de tirar trechos do Evangelho, de tirar palavras, como, por exemplo, pecado, espírito mau, e trechos inteiros modificando. Ele ficou louco. A mãe disse que ele passou a noite acordado, andando de um lado para o outro, como espírita e como crítico literário dos diários associados. Ele sabia das leis que proibiam e da impossibilidade, seria a destruição de uma cultura, no caso do espiritismo, de uma doutrina. Então, diziam ainda, ele não tem dinheiro, ele vai ter que aceitar. O que ele fez? Ele fez panfletos explicando a adulteração, os trechos adulterados e por que não podia. E arrumava meninos que distribuíam nas portas dos centros. Publicou também artigos no Estado de São Paulo, pagando, e no Diário de São Paulo, onde ele trabalhava. Então, fez um movimento incrível. E, felizmente, venderam até o último livro.
Aí pararam de publicar, de tirar. Não queriam perder dinheiro. É isso que a mãe, quando apareciam com cara de santo, ela falava, não, vocês caluniaram, vocês rejeitaram, vocês o deixaram doente, não podem fazer isso. Vocês o conhecem há mais de 20 anos. Sabe que é um homem honrado, um homem que nunca pegou um tostão do espiritismo. Você não entra mais na minha casa. Se você fizesse para mim, eu perdoava. Para ele, não. Ele é intocável em questão de divulgação do espiritismo. E não conseguia aceitar de volta. O amigo que deixara de ser amigo, que se transformava num atirador de pedras que machucaram o pai, porque a bondade não torna o indivíduo insensível. Eu notava que ele ficava muito triste, muito pálido. É difícil atravessar uma rua levando pedrada, principalmente quando não se fez nada errado. Está defendendo algo que precisa ser defendido. Mas venceu, graças a Deus, venceu agora há pouco tempo sobre o corpo fluídico. Nova vitória, que também custou para ele muito sofrimento, anos. Até há pouco tempo era rejeitado. De repente, o erro se tornou bem claro e houve mudança. Aí uns incapazes querem modificar toda a doutrina, dizendo que está tudo errado. Poupem-me. Se quiserem vender os próprios livros, escrevam dizendo que é a sua própria ideia. Não queiram dizer que Kardec errou em tudo, senão é uma destruição, como fizemos com os ensinamentos de Jesus. Dona Heloísa, o pior é que estão dizendo que é uma nova moral aí, que nem Herculano viu, nem Diolindo, nem Hermínio, ninguém nunca percebeu, e que eles agora vão ensinar para a humanidade a nova moral que estava escondida de Kardec. Aí não dá, né, Dona Heloísa? Não dá. Leon Denis diz, a doutrina secreta é a verdade que vem de todos os tempos. Kardec compara druidismo e espiritismo, é a mesma verdade, é a mesma moral. E vem com Confúcio, com Buda, com os egípcios, com Sócrates, com Platão. Eles acham que moral nasce como um cogumelo depois de chuva? Nós vamos preparando através dos séculos, das reencarnações. O princípio é o mesmo, os 10 mandamentos de Moisés. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Está tudo ali. Vem vindo e tem os iniciados, que são aqueles que se aprofundam, tem as histórias romantizadas para o povo, mas vem se confirmando. Jesus apresenta a moral atemporal, universal, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Herculano diz, o cristianismo está no solo do judaísmo. O judaísmo veio preparar o cristianismo, Jesus é a segunda revelação. Moisés, Jesus, a terceira é Kardec. E várias vezes Herculano escreve e prova que o espiritismo, na questão religiosa, é o ponto máximo a que podemos chegar em nosso estágio no planeta Terra. E a moral, em toda parte, é amar o próximo, amar a Deus, respeitar o próximo. O que quer inventar? É incrível como o homem da Terra é vaidoso, arrogante, ignorante. Mas, Dona Heloísa, então, que mulher extraordinária, até nessa fase difícil de proteger Herculano com os falsos amigos. Tem um querido dirigente aqui em Pernambuco que ele diz uma coisa que eu me lembrei agora por causa de Dona Maria Virgínia, né? Herculano não ficava mal de ninguém. Agora, esse dirigente aqui pernambucano, já desencarnado, disse uma vez para mim, com muita razão. Ele disse, Bruno, esse pessoal, com determinadas pessoas complicadas, né? A gente olha da janela, dá adeusinho, mas não bota dentro de casa. Boa! Não bota dentro de casa. Assim era a Dona Virgínia, né? Aqui em casa não, né? Era a casa dela, lá dela. Tá?
Quando ela viu como eram necessitados, ela falou, amigo, não, é como no Evangelho, porque pode repetir a dose, diz o Evangelho. Pois é, pois é. Perdoa, tira a mágoa do coração, mas não vai receber como amigo, não dá. Dona Heloísa, a última pergunta da noite, né? Uma pergunta que eu, desde o início da sua primeira resposta, eu estava pensando aqui, ela merece um tan, né? Merece. A Merece. mãe merece todas as honras, todas as alegrias, porque nunca, nunca ela me decepcionou a nenhum de nós. Aí no seu ambiente lindo, iluminado, viu? Se aí na sua porta aí ao lado a senhora ouvisse uma batida e a senhora dissesse entre, e entrasse aí agora Dona Maria Virgínia na sua frente, o que a senhora diria para ela? Falava, mãe, obrigada. Você foi excelente em todas as horas. Quando dava um puxão delicado, não puxão físico, chamava atenção para os nossos defeitos e quando nos envolvia com tanto amor. E quando fazia os vários evangelhos no lar. Ela e o pai adoravam o evangelho no lar. Então, eu só tenho a agradecer essa mulher maravilhosa que nunca exigiu nem roupa, nem viagem, nem arrumar cabelo, nem casa. Ela só queria uma casa que meu pai comprou pelo sindicato dos jornalistas e que ela amava. E ainda na casa dela, cheguei com 5 filhos. E ela foi, sem reclamar, com toda alegria, para a casa da minha irmã, para dar espaço para os meus filhos, que alguns eram, quando crianças pequenas, meio levados demais. Ela já tinha mais idade. Ok, olha, eu vou fazer um agradecimento à Dona Maria Virgínia e vou fazer a prece. A senhora não tem mais a palavra por hoje, viu? Está interditada, viu? Está interditada. Porque eu queria agradecer a Dona Maria Virgínia. Dona Maria Virgínia, obrigado, porque eu só posso realizar esse programa que eu faço semanalmente aqui, porque a senhora deixou uma joia preciosa aqui na Terra, outras joias, mas a minha joia de amiga, muito obrigado, Dona Maria Virgínia, que é a nossa querida, como diz Herculaninho, Heloísa Pires, que é essa figura que tem muito da sua alegria, Dona Maria Virgínia, e do seu coração. Vamos orar. Vamos orar. A senhora só fala, só fala depois da prece. Só fala depois da prece. Vamos orar. Vamos orar. Então, agradecemos a Jesus por ter estado aqui na Terra, ao lado de um gênio, de um missionário, professor Herculano, este anjo de mulher, essa figura notável de mulher, Dona Maria Virgínia Pires. Aqui fizemos a ti, espírito amigo Maria Virgínia, esse preito de gratidão, de afeto e morredouros, pelo teu exemplo de figura de mulher na terra, esse exemplo que até hoje nos inspira e emociona os nossos corações. Ser feliz, Dona Maria Virgínia Pires. Segue aquela luz, a luz de Jesus, sempre que Jesus te abençoe. Então, meus queridos irmãos, encerramos aqui o nosso programa. Semana que vem, na mesma Herculano Hora. Então, vou dar a palavra rapidinho só para ela se despedir. Um beijo. Obrigado por hoje, por tudo, Dona Heloísa Pires. Eu que agradeço a sua capacidade de trazer à luz o melhor, as melhores lembranças que temos. A fotografia linda de meu pai. Muito obrigada por você homenageá-lo e entender a grandeza desses espíritos. Muito obrigada. Beijo na Ceiça, nas meninas e no menino. Muito obrigada. Um beijo na netinha da vovó também, Kátia, viu? Dê um beijo nela. Obrigada, querido. Obrigada. Até semana que vem. Foi uma delícia. Sai daqui emocionado, viu? Paz e bem. Eu também. Eu não sinto, eu sou tijolinho, mas senti a presença dela. Senti uma influência. Obrigada, obrigada. Vou-me embora, senão eu choro, viu?
Obrigada, querido entrevistador e amigos. Muito obrigada.